Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos iniciando a 4ª semana desse estudo que tem sido maravilhoso com o tema do trimestre Educação e Redenção. E nesta semana nós iremos adentrar cada vez mais a temas que são importantes. Essa semana nós temos um tema filosófico, bíblico-filosófico, que vai despertar em nós a certeza de que saímos das mãos do Criador. Durante toda esta semana, o tema geral será Os Olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Iremos estudar sobre esse tema e será bem legal, bem importante. Que Deus abençoe você que nos acompanhe nessa jornada especial. Para começar, eu tenho aqui meu amigo e professor Juscelino Barros, a quem eu vou pedir que faça a oração inicial. Oremos. Grandioso e eterno Deus, suplicamos de modo especial o Teu auxílio neste momento, na reflexão sobre a Tua palavra e sobre a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o verso para memorizar desta semana está em Provérbios 15, verso 3, que diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Todos nós, sem exceção, temos uma forma de ver o mundo, uma espécie de filtro. E este filtro, ele foi formatado por tudo aquilo que eu vi, que eu li, que eu ouvi, a convivência, as experiências que eu tive em minha vida, formando algo chamado de cosmovisão. É o filtro pelo qual eu vejo o mundo. Alguém que nasceu no Brasil, viveu nessa cultura brasileira, durante toda a vida, no Nordeste do Brasil, tem uma cosmovisão diferente de quem, por exemplo, nasceu, cresceu, se criou em uma grande metrópole, como, por exemplo, São Paulo. Até mesmo pessoas que nasceram na mesma cidade e em bairros diferentes, por virem de lares diferentes, têm cosmovisões diferentes. E isso afeta a forma como nós vamos ver o próprio Deus e definir as nossas crenças. Juscelino, cosmovisão é um tema importante, porque é a forma pela qual nós vamos vivenciar e experienciar a nossa relação com as pessoas ao nosso redor e também com o nosso Deus. No Novo Testamento existe uma palavrinha interessante, lá em Romanos capítulo 12, né? O apóstolo Paulo, falando acerca do que deve acontecer na vida dos cristãos, ele fala lá, né? Não vos conformeis pelos padrões desse século, né? Mas transformai-vos, né? A expressão ali que aparece, né? É a metanoia, né? A transformação da vossa mente. Ou seja, esse ensinamento, pastor, de que as nossas ideias, que as nossas crenças sobre o mundo, que o nosso modo de pensar ele precisa ser outro e não mais o do homem carnal, do homem natural, é uma coisa que já tem o fundamento no próprio ensinamento apostólico. E essa semana a ideia é de tentar mostrar como que a cosmovisão tem sido um assunto que, de certo modo, está em conflito em nosso tempo. A principal batalha que está ocorrendo no seio da nossa sociedade é uma batalha ideológica. São ideologias políticas, são ideologias que têm a ver com estilos de vida, são ideologias relacionadas a como uma família se configura, como uma criança deve pensar o seu emprego. Então, há um conjunto de crenças e de ideias que levam a consequências sérias, que nós devemos pensar seriamente em como que essas coisas têm sido aceitas em nosso seio familiar. Os olhos do Senhor aqui provavelmente é uma referência aos valores e às crenças que a Bíblia ensina. Na realidade, o crente ele deveria ver as coisas não como uma novela ensina, não como os filmes ensinam, não como a escola ensina, mas através dos olhos do Senhor, né? Exatamente. A lição de hoje tem esse tema, os olhos do Senhor, e o verso é o verso da semana, né, que traz esse tema, e fala um pouco sobre a dualidade de pensamentos, que hoje, é claro que não é apenas mais uma dualidade, né? Não existe mais o racionalismo e o pensamento, o empirismo, né? O empirismo, né? Não são apenas essas duas coisas, ou apenas a questão de você lembrar que você foi criado por Deus ou que você veio por acaso. Não são apenas essas duas vertentes, são várias.
mas agora a gente vai trabalhar exatamente essas duas. Nós só podemos, como cristãos, pensar que nós viemos das mãos de Deus. Por mais que nos bancos das universidades, por mais que nesses lugares se fale que nós viemos do acaso, mas pela nossa cosmovisão cristã, não há como fazer esse meio termo entre evolucionismo e criacionismo. A nossa cosmovisão de vida é uma cosmovisão criacionista. Existem vários textos que nos levam para isso, né? Amanhã falaremos mais especificamente sobre a criação e sobre esse contexto, mas hoje nós temos que lembrar que a nossa educação, ela parte por premissa que nós fomos criados por Deus. É interessante, pastor, que o tema da cosmovisão, ele é um tema muito do cotidiano, porque quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando de uma coisa que todo ser humano tem. O que é que a cosmovisão ela é? Ela é a maneira, ela é a referência de interpretação de mundo. Se acontece um milagre dentro da igreja, pastor, hoje, se alguém é curado, a depender da cosmovisão que cada um tem, vai haver uma interpretação daquilo. Um irmão pode dizer, foi o poder do Espírito Santo, e outro irmão pode dizer, foi o santo X. Ou seja, o que é que modifica a interpretação que os seres humanos fazem dos fatos, da realidade humana? Não é o lugar que eles estão. Os irmãos podem estar na mesma igreja, os irmãos podem guardar o mesmo sábado, os irmãos podem participar dos mesmos ritos, mas o que é que faz com que um interprete de um jeito e o outro de outro? É a cosmovisão. E esse que é o grande problema hoje, talvez de muitos crentes, de muitas famílias. E é isso que o autor ele traz aqui no final dessa introdução da lição dessa semana. Ele diz assim, nós devemos não ensinar somente um conjunto de regras aos nossos jovens, nós devemos ensinar uma cosmovisão a eles, para que eles possam entender de modo bíblico a realidade, e não com as ideias do mundo lá de fora, as coisas de Deus. E nós vemos também que o autor faz um chamado a nos mostrar que a cosmovisão ateísta ela é incompleta. Ela não vai trazer todas as respostas, ela não vai resolver algumas questões que apenas a cosmovisão bíblica pode resolver. Que Deus abençoe você, obrigado por nos acompanhar nesta lição de hoje. Um forte abraço e até o próximo podcast.